Meu nome é Adriane Lima, eu sou advogada, professora, trabalho com consultoria na área jurídica de proteção de dados. E o nosso tema hoje é LGPD e o relacionamento com as demais leis e regulamentos de segmentos de mercado. A gente não pretende esgotar o assunto hoje, né? São muitas as leis, a gente tem uma estimativa aí de 300 mil leis no Brasil, então seria muito querer que a gente em uma hora e meia, a gente abordasse as principais. Mas a gente eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês, para abordar, porque não é só a LGPD que vai ser aplicada. Às vezes você vai ter que recorrer a outras leis, né? Como a própria lei diz, Lei Geral de Proteção de Dados, então é uma lei geral que é aplicável a diversos segmentos de mercado, a diversos portes de empresa, né? Então a gente vai entender um pouquinho desse contexto aí. Bom, quando a gente fala de dados, né? A gente está falando aqui, às vezes, de dados que a gente, às vezes, fornece em aplicativos. Agora está na moda esse Face App, né? Que você faz ali a transformação de um rosto que é feminino para um masculino e vice-versa. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade de olhar a política de segurança da informação do Face App, lá informa que o aplicativo pode utilizar os dados fornecidos ali no cadastro da forma como convir a empresa, né? Então, vale sempre dar uma olhadinha na política de privacidade, na política eventual de segurança da informação em si. Quando a gente também fala de dados pessoais, às vezes a gente está falando até de dados pessoais sensíveis, como biológicos, né? Genéticos, eventualmente você tem envolvimento de hospitais, laboratórios médicos, preenchimento de formulários, né? Quando a gente vai numa loja, abre um cadastro ali de uma linha de crédito, vai por exemplo, até uma contratação de cartão de crédito, enfim. Cartórios também vão ter que se adequar à LGPD, né? Locadoras de carro, por exemplo, que fazem ali a coleta de dados de clientes, também vão ter que se adequar. Organizações religiosas também vão ter que se adequar à LGPD, né? Porque fazem também o tratamento de dados pessoais ali. Em geral, tem aí o comércio também, que às vezes pergunta, você quer CPF na nota? Né? A pergunta que é mais feita. E ali, quando você fornece CPF, normalmente há uma obrigação legal do comerciante em obter esse CPF, né? Para gerar ali a nota fiscal, fazer o recolhimento fiscal. Então, tem toda uma justificativa por trás que quem fizer o tratamento de dados vai ter que buscar, né? Então, é esse contexto que a gente fala que é o tratamento dos dados. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre esses principais temas, que eu vou fazer uma introdução para vocês, falar sobre a aplicação do direito em si. Eu até me reservo aqui de colocar para vocês que eu vou usar uma linguagem fácil, né? Para quem é da área jurídica, não estranhe eu mencionar alguns termos que são menos técnicos para a gente conseguir nivelar bem a turma aqui. Principais pontos do Código Civil, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo. Também vamos falar aí de alguns conceitos da LGPD, como tratamento, titular, controlador e operador, porque são assuntos que sempre são questionados nos treinamentos. O relacionamento da LGPD com as demais leis, né? E as principais semelhanças entre a LGPD e essas leis que eu mencionei. Bom, uma breve apresentação minha. Meu nome é Adriane Correia Lima, como eu bem disse. Sou advogada, sou professora em algumas escolas, inclusive na Universidade Mackenzie, com as disciplinas de proteção de dados, compliance digital, DPO, Lead Implementer para a gestão de privacidade da informação, da ISO 27701, que demonstra evidências de conformidade à LGPD. Sou diretora do Comitê Jurídico da NPPD, que é a Associação dos Profissionais de Privacidade de Dados. Sou membro da comissão da ABNT, que faz a tradução das normas ISO. Inclusive, participei da tradução da norma 29134, que está para consulta pública, que trata da avaliação de impacto à proteção de dados. E sou mestre em administração pela Universidade Mackenzie. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, tá, como Prof. Adriane Lima. Tá? E aí eu sempre compartilho novidades e vocês podem ficar sabendo através das redes.
Bom, quando a gente fala de aplicação do direito, a gente está falando não de só enquadrar uma situação a uma lei. Isso seria muito básico, né? Você colocaria um robô, às vezes, para fazer isso. Mas, na realidade, não é o que acontece, né? Aqui a gente tem uma questão até de hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação da norma para aplicar ao caso concreto, né? E aí, eventualmente, tem até interpretações diferentes em relação ao direito, tem a interpretação literal, a sistemática, e aí, eventualmente, outras até interpretações em relação a isso. Mas o que eu quero falar, o recado é, não dá para simplesmente aplicar a lei ao caso concreto, né? A gente tem algumas variáveis aí. O Código de Processo Civil já falava o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz vai atender os fins sociais e as exigências do bem comum, né? Resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, né? A legalidade também. Também é falado aqui no artigo 140 que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, ou seja, o juiz não pode falar, olha, a lei ela não especifica o caso, então não vou julgar. O juiz tem que julgar o assunto, tem que julgar a lide, né? Tem que julgar a causa. Então, há uma interpretação feita pelo juiz, né? E aí tem até a lei de introdução às normas do direito brasileiro que fala assim, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, né? Então, isso faz parte da interpretação do juiz quando vai interpretar uma lei, e um caso também. Porque é bem comum a gente ver uma situação assim, ué, mas o fulano entrou com uma ação e ele tinha direito. A lei falava que ele tinha direito. Mas tudo depende da argumentação, do convencimento do juiz, depende dos fatos, das provas, né? Para a formação do juízo, para a formação do convencimento do juiz. Então, não é sempre que a gente fala até assim, quando vem uma pergunta e aí algum advogado fala, depende. Depende é porque realmente depende do caso, depende da situação, depende da argumentação, depende do juiz, né? Você não está lidando ali do outro lado com um robô, você está lidando com uma pessoa, né? Então depende também das experiências daquele juiz, né? É lógico que tem que seguir quanto ao princípio da legalidade, principalmente, né? Bom, a formação de juízo, ou seja, o entendimento do juiz, vai depender da análise dos fatos, do direito, de argumentos, né? Inclusive doutrina, que é o quê? São os juristas que publicam artigos, que publicam livros em relação a determinado assunto que é polêmico ou que a lei não é tão fácil de interpretar, né? Demonstração de provas, aplicação de princípios e também da lei. Ao decidir, o juiz deve indicar as razões de formação do seu convencimento. Então, quando ele for dar a sentença, for dar o despacho, a decisão interlocutória, ele sempre vai informar o porquê daquela decisão, né? No artigo 723, parágrafo único, fala: o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, né? Podendo adotar em cada caso... Opa, acho que está ocultando aqui. Deixa eu só ver como que eu oculto aqui. Podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Então, aqui... não dá para a gente o juiz ele não vai simplesmente aplicar uma lei a um caso. Tudo isso eu estou falando por quê? Para que pessoas que não são da área jurídica compreenderem que não é tão simples aplicar o direito, né? Se fala tanto de algoritmos, de sistematização da aplicação da lei, né? Falam até que os advogados serão substituídos, enfim... eventualmente, até essa sistematização pode abranger a questão de pesquisa de jurisprudência, porque a gente gasta muito tempo pesquisando jurisprudência, que quer dizer o quê? Eu vou argumentar em favor do meu cliente com base de julgados anteriores sobre o assunto, né? Então, você gasta muito tempo com isso, tá? E, às vezes, pode ter alguma sistematização para ajudar nesse sentido. E também pode ter também alguma facilitação no cenário de ações de atacado, né? Que a gente fala, ações em massa.
mas no sentido de você aplicar a lei devidamente, exige aí um trabalho artesanal, eu digo. Exige muito do conhecimento do advogado para defender o seu cliente, convencer o juiz que o seu cliente tem direito sobre aquela lide, né? Também aqui a situação, deixa eu só arrastar aqui, ainda sobre a aplicação da lei ao caso concreto, o que o Estatuto da OAB fala? O advogado é indispensável à administração da justiça, né? E fala que no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador. Então, o papel do advogado é fundamental para fazer valer o direito do seu cliente, né? Então, ele que vai fazer o convencimento também do juiz. Aqui fala que são atividades privativas de advocacia, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, e as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Vale ressaltar que o nosso juizado especial hoje permite uma pessoa que seja eventualmente até analfabeta, a pessoa vai até o juizado especial e ela pode pedir para que o cartorário redija ali uma petição para ela. Dependendo do valor da causa, é possível fazer isso sem advogado, né? Então, você tem aí a possibilidade de defender o seu direito, né? Você tem direito do acesso ao Poder Judiciário, né? Bom, e aí quando a gente também fala de aplicação do direito, às vezes a gente se depara com normas que eventualmente sejam conflitantes entre si. Elas tratam o mesmo assunto, mas elas tratam de maneira diferente. Se acontecer isso, em nome do princípio da especialidade, que é previsto no ordenamento jurídico, se houver esse conflito, qual que é a norma que vai prevalecer? É a mais especial sobre aquele assunto. Então, a norma mais especial vai valer em detrimento daquela que é mais generalista, tá? Então, esse também é um princípio que dá base aí ao nosso ordenamento jurídico. Bom, feito esse nivelamento inicial sobre a aplicação do direito, agora vamos falar sobre os principais pontos das leis que a gente sinaliza aqui. Então, Código Civil, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo. Bom, quando a gente fala de Código Civil, a gente está falando de uma lei que é de 2002, que busca determinar como que as pessoas naturais e jurídicas devem se relacionar entre si e agir em sociedade, né? Então, ela visa regulamentar as relações cíveis, né, da sociedade. E aí tem questão de direitos de personalidade, o casamento, sucessão familiar, por exemplo, questões legais em relação a uma sociedade, né, de uma maneira geral. Tem aí até a divisão dela em parte geral, parte especial, fala ali das pessoas, dos bens, fatos jurídicos, obrigações, o direito de empresa, que foi parte do direito comercial anterior, foi aí trazido para o Código Civil em 2002, né? Foi revogado lá parcialmente o Código Comercial anterior. Direito das coisas, direito de família, direito de sucessões. Sucessões é a questão de inventário, por exemplo, quando alguém falece, né? Então, a gente tem toda essa previsão no Código Civil. Aqui no Marco Civil da Internet, é uma lei, a Lei 12.965, de 2014. Inclusive, essa lei ela foi considerada uma referência mundial de legislação sobre a rede mundial dos computadores. Teve um encontro com com representantes de mais de 80 países e o Marco Civil da Internet foi reconhecido como uma legislação de referência mundial, né? Então, ela é bem abrangente, né? Então, é realmente um Marco Civil, né? E aí, o Marco Civil, o que ele fala? Ele define as regras mais claras aí a respeito dos direitos, deveres e princípios para o uso da rede no Brasil, né? Reconhece o ambiente virtual, princípios constitucionais, define responsabilidades dos provedores de serviço e orienta a atuação do Estado no desenvolvimento e uso da rede. Aqui, como principais pontos do Marco Civil da Internet, a gente tem
a questão da neutralidade, que é você não diferenciar o usuário dessa rede, né? Então, ali tem a questão que garante tratamento isonômico para qualquer pacote de dados, sem que o acesso ao conteúdo dependa do valor pago, né? Independe se a pessoa paga mais ou menos, ela vai receber o mesmo serviço. Ela tem direito ao acesso à internet como direito à sua cidadania, né? Direito ao acesso à informação, né? Antes a gente até brincava lá que tinha umas Barças, né? Quem não tinha aí uma enciclopédia, tinha um monte de livros aí na estante. Ainda tem bastante gente que tem bastante livro, eu também tenho, né? Quem é da área jurídica gosta de um livro. Mas hoje a gente precisa da internet, né? É inevitável. Ainda mais nesse cenário de pandemia, imagina se a gente não tivesse internet, né? Ficaria até inviável aí a gente se relacionar. Ou a gente buscaria outros meios, né? Como acontecia no passado, mas ela facilita bastante, né? A questão dos provedores que ficam proibidos de discriminar usuários com base nos serviços ou conteúdos que acessam, cobrando mais de quem acessa vídeos, por exemplo. Então, isso não deveria ocorrer. Isso está previsto no Marco Civil da Internet. A questão da privacidade também já era prevista, né, no Marco Civil da Internet. Inclusive, a LGPD era para ser uma alteração do Marco Civil da Internet. E aí ela recebeu um título próprio, recebeu uma lei específica, né? Aliás, ela já era uma lei específica, porque alterava o Marco Civil da Internet, mas recebeu o seu nome próprio aí, né? De Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A questão da privacidade, então, como eu disse, já era prevista no Marco Civil da Internet, e o usuário, ele tem o direito da inviolabilidade e o sigilo das comunicações. As empresas que têm que desenvolver mecanismos para garantir, por exemplo, que os e-mails só sejam lidos pelos emissores e pelos destinatários, que não tenha aí uma intermediação no meio do caminho. Garante a proteção a dados pessoais e registros de conexão. Inclusive, há a obrigação de armazenamento desses registros de conexão por certo tempo, né? E aí sim você vai entrar no mérito, tem que dar uma olhadinha geral. Se é provedor de internet, se é roteador, enfim, daí tem toda uma especificação. A questão de liberdade de expressão, que fala que a decisão sobre a retirada de conteúdos fica limitada à justiça, né? Então, hoje, o que acontece? Inclusive, mesmo com a previsão do Marco Civil da Internet, se você publica um conteúdo, eventualmente a própria plataforma restringe, né? Então, eventualmente tira do ar e você não sabe nenhum motivo pelo qual foi retirado o seu conteúdo do ar. E aí, isso também é até motivo para o projeto de lei que está em andamento no Congresso Nacional de Fake News, porque isso foi bastante discutido também no âmbito desse projeto de lei, né? Então, o Marco Civil da Internet trata desses temas principalmente. Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, inclusive vai fazer 30 anos agora em setembro, vale até ressaltar que se a gente tiver a vigência da medida provisória 959, que trata da vigência da LGPD, foi prorrogada, né, como vocês sabem, foi prorrogada outro dia, e a gente pode ter uma definição aí quase no mesmo período em relação a essa medida provisória, se vira lei ou não, prorrogando a vigência da LGPD para maio de 2021, no mesmo período em que faz 30 anos o Código de Defesa do Consumidor, né? E essa prorrogação da vigência, a gente pode ter alguma definição em outubro. E aí, o Código de Defesa do Consumidor é uma das principais leis também do nosso país, que teve uma grande movimentação, porque trata aí na defesa dos direitos dos consumidores. Protege, reconhece o consumidor como parte mais vulnerável numa relação de consumo. Quando você contrata um serviço, compra um produto, a lei interpreta que o consumidor é a parte menos favorável e, por conta disso, é possível reverter o ônus da prova, por exemplo, para um fornecedor, para um comerciante, para que ele, a partir da alegação do consumidor, ele alegue que não tem culpa. Ele que vai demonstrar que não tem culpa, na verdade, né? Então, tem toda uma questão aí. É possível que a gente tenha uma divulgação bastante interessante aí nesse período de setembro a outubro, em relação aos direitos dos consumidores
e eventualmente também direitos dos titulares, né, pensando na LGPD, pode ter uma grande divulgação em relação a isso nesse período, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele busca regulamentar a proteção e defesa dos direitos do consumidor, bem como as responsabilidades de fornecedores. Para fins da lei, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, então aqui tem até uma diferença da LGPD, porque na LGPD o titular é só pessoa física, e aqui o consumidor também pode ser jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou serviço. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. E aqui é bem parecido também com a LGPD, né? Quando a gente fala do controlador e do operador, é da mesma forma, né? E aí que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, né? Então, a gente vê esse cenário bastante parecido aí com a LGPD, né? Em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Os principais direitos do consumidor, segundo o PROCON aqui nessa imagem, proteção da vida, saúde e segurança, acesso à justiça, qualidade dos serviços públicos, proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, liberdade de escolha, proteção contratual, educação para consumo, ou seja, conscientização, né? Até uma busca pelo Estado de dar informação, promovendo cartilhas, vídeos para a conscientização da sociedade em relação aos seus direitos. A possibilidade de indenização caso haja defeito ou vício do seu produto ou do seu serviço, facilitação da defesa dos seus direitos. Então, não deve haver dificuldade para que isso ocorra, né? Para que o consumidor consiga se defender, busque aí o exercício dos seus direitos. Tanto é que ele pode buscar o PROCON, pode buscar o juizado especial e, eventualmente, também o Poder Judiciário através de uma maneira geral, com um advogado. E o direito à informação do que é feito ali em relação à sua relação de consumo. Então, de uma maneira geral, o Código de Defesa do Consumidor trata aí da relação de consumo. Quando a gente fala de Lei do Cadastro Positivo, é a Lei 12.414, de junho de 2011. Essa lei, ela busca, através de um banco de dados compartilhado entre empresas, definir um score para clientes que, eventualmente, se você é um bom pagador, a ideia é que você tem uma redução de taxa, porque você representa menos risco a quem vai te dar empréstimo, né? Então, aos bancos, você pode pagar menos taxa, porque você representa menos risco de inadimplemento, né? Então, o objetivo central da Lei do Cadastro Positivo é que essas empresas, instituições financeiras tenham acesso ao seu score para que haja ali um entendimento sobre o seu comportamento de crédito. Se você costuma pagar os seus empréstimos, se você paga em dia, se você paga atrasado, né? Então, esse é o objetivo. Bom, e aí o que acontece? Bancos, comércio, concessionárias de água, energia e telefonia fornecem esses dados de pessoas físicas e jurídicas a alguns birôs de crédito, como Boa Vista, Serasa, SPC, POD, que criam uma pontuação sobre essa pessoa física ou jurídica. E aí, dependendo do score dele, né, dessa pessoa, aí há uma definição sobre linhas de crédito, né? Então, depois vai ser consultado esse score. Em regra, o que traz aí a Lei do Cadastro Positivo? Esse cenário. Então, bancos, comércio, concessionárias de água, concessionárias de energia e telefonia, as empresas de telefonia, fornecem os dados das pessoas físicas e jurídicas para esses birôs, e esses birôs fazem a formação desse score, e esse score é utilizado, é consultado depois, por exemplo,
por bancos, para entendimento sobre o perfil daquela pessoa física e o perfil da pessoa jurídica. Em regra, o que a lei traz? Que ela deve respeitar as relações de consumo, né, o Código de Defesa do Consumidor, e também a privacidade dos dados das pessoas físicas, em atendimento à LGPD. Né? Tanto é que há especificação de que, quando houver ali a consulta ao score da pessoa, que não tenha informação, por exemplo, de onde ela deve, né? Isso tudo é abordado na lei do cadastro positivo. Mas nem sempre é o que eventualmente a gente vê na prática, né? Mas a lei do cadastro positivo traz isso. Que, em regra, não deveria trazer informações adicionais. Por exemplo, qual que é a idade dessa pessoa, qual que é o sexo dela, qual que é o endereço. Deveria trazer só o resultado do score, né? Então, entendidos aí os principais conceitos dessas leis, vamos entender aí um pouquinho como que funciona a parte da LGPD, quais são os principais conceitos e o relacionamento com essas leis, tá? Bom, como eu falei, a LGPD é a Lei 13.709 de 2018, era para ser uma alteração do Marco Civil da Internet, que vocês podem até ver ali, que é um texto que foi alterado, né? Tá riscadinho ali em cima. E foi alterado pela Lei 13.853 de 2019 e virou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, recebeu o nome próprio. Ela tem aí como disposição preliminar que a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, quando a gente fala de inclusive nos meios digitais, a gente está falando que caderno da área comercial, que anota os dados do cliente ali, formulário que é impresso, prontuário impresso, caixinha de arquivo contendo dados de clientes. Eu vi que tem até alunos aí que são da área de contabilidade. Eventualmente, você guarda aí os dados dos seus clientes em umas caixinhas, né, em pastas. O escritório de advocacia também tem que se adequar. Também tem que obter ali alguns dados dos seus clientes para promover um processo judicial, por exemplo, ou uma notificação extrajudicial, enfim, qualquer tipo de serviço. E também tem que aplicar ali regras de proteção de dados, né? Algumas medidas de segurança dessa informação. Não é qualquer pessoa que deveria acessar esses dados, né? Que deveria visualizar, né? Então, e essa lei é aplicada a todos os setores, independente do porte. Eventualmente, a nossa autoridade, quando vir a ser constituída, pode definir alguma situação diferente aí para empresas de micro porte e empresas de pequeno porte, assim como é feito na área fiscal. Mas a gente ainda precisa de uma definição em relação a esse assunto. E a lei fala o seguinte, o que vale a pena a gente ressaltar aqui, essa pessoa jurídica que faz o tratamento dos dados, a lei não especifica que tem que ter objetivo financeiro, né, que lucrativo. Então, organizações religiosas têm que cumprir a LGPD. Entidades filantrópicas também, né? Então, ela independe a questão de valor, de obtenção de lucro, né, dessas empresas. Bom, quando a gente fala também da questão do tratamento, como eu falei, a LGPD especifica que, realizando determinada atividade que entre aí no conceito de tratamento, esse tratamento, se for realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, é abrangido pela LGPD, né? Então, o que vem a ser aí a pessoa natural atuando no tratamento dos dados? Às vezes é uma pessoa física que revende produtos, por exemplo, e ela anota ali no talãozinho dela, Adriane Lima é a minha cliente, né? No endereço tal, telefone X, ela comprou um batom, comprou um perfume, comprou um creme, enfim. E ali, o que é feito desse talãozinho? Né? Onde que ela guarda aí o seu caderninho com os dados dessa cliente? Né? Então, hoje, do jeito que a lei está, é aplicável também para essas pessoas. Tá? Pessoa jurídica de direito público ou privado. Né? Pessoa jurídica de direito público são os órgãos públicos, por exemplo, e direito privado as empresas
ou as pessoas jurídicas que não têm um lucro aí, né? Então, reforçando aí que a lei não especifica da questão de visar ou não lucro, e também não especifica ainda a questão do porte, mas pode ser que a gente tenha alguma diferenciação mais para frente. Então, o tratamento é basicamente tudo o que você fizer com os dados pessoais. A gente trouxe aqui alguns verbos, então, se você coletar, ou a sua empresa coletar dados, por exemplo, em formulários, né? Então, sejam eles digitais ou físicos, produzir, receber. Tem cliente que a gente conversa e fala, não, a LGPD não é aplicada para mim, porque eu só simplesmente presto o serviço para uma outra, que a outra que coletou os dados e passa para mim. E aí, essa operadora não precisa se adequar à LGPD? Né? Então, precisa, porque ela recebe dados pessoais. Se ela utiliza, se ela acessa, o simples fato de você acessar os dados pessoais já é uma atividade que é abrangida pela LGPD e você tem que aplicar medidas de proteção aí. Distribuir, arquivar, armazenar, eliminar. Tem gente que também fala o seguinte, olha, eu vou obter todos os dados pessoais dos clientes até a vigência da lei, porque depois aí é vida nova. Não, pessoal, base legada também vai ter que se adequar à LGPD. Né? Então, o que existe já de dados pessoais na empresa, também essas bases vão ter que se adequar à LGPD. É claro que tem até uma ressalva que, eventualmente, a autoridade, quando ela for constituída, que ela pode definir algum critério de adequação gradual dessa base legada, do que já existe. Mas o que a gente tem hoje tudo deve se adequar à LGPD. A questão de controlar a informação, se eventualmente a empresa só controla, se ela modifica, se ela comunica, se ela transfere, né? Eventualmente tem empresas aí que uma está no Brasil e a outra, por exemplo, em Portugal. E aí são do mesmo grupo, né? São do mesmo, é uma multinacional que tem aí subsidiária às vezes no Brasil. Mesmo empresas do mesmo grupo, há transferência internacional de dados. E hoje o Brasil é classificado como um destinatário de nível inadequado de proteção de dados. E o que isso interfere? Quem for transferir dados pessoais para empresas que estão no Brasil vão ter que redigir um contrato específico e vão ter que pedir autorização na autoridade, por exemplo, lá na Europa, na autoridade daquele país. Então, você cria aí uma burocracia que às vezes pode vir a ser um empecilho comercial. O Brasil pode vir a ter uma perda de competitividade, né? Então, é essencial. Se alguém tá pensando, essa lei vai pegar? Ela vai pegar, né? Ela vai entrar em vigência em alguma hora. Ela já foi prorrogada uma vez, era para ter entrado em vigor no início do ano, foi prorrogada para agosto, agora foi prorrogada para maio de 2021, mas está nessa pendência da medida provisória, né? E sendo que as sanções estão lá para agosto. Mas ela está sendo prorrogada continuadamente, mas uma hora vai pegar, né? Vai estar vigente. E aí, quando estiver vigente, as empresas têm que estar adequadas, né? Não dá para esperar o início da vigência. Bom, alguns exemplos de atividades que envolvem dados pessoais. Se a empresa oferece serviços ou produtos a pessoas no Brasil e no exterior, se possui programa de fidelização de clientes, se armazena dados pessoais em rede local, em data centers, que são a terceirização aí, que são às vezes da cloud, se compartilha com outras empresas dados de clientes, fornecedores, empregados, e vê esse cenário. Às vezes a empresa está aqui no Brasil, a outra em Portugal, no mesmo grupo, compartilham entre si dados dos empregados, dados de clientes, pessoas físicas. Há compartilhamento de dados pessoais, então, tanto a do Brasil tem que se adequar à LGPD, quanto a que está em Portugal ao GDPR, que é o Regulamento Europeu, né? Então, ambas as empresas vão ter que se adequar. A transferência de dados pessoais a outros países. No cenário de proteção de dados, a gente tem esse infográfico que é bem resumido, que é da associação, inclusive, que lá tem a autoridade como regulamentando todo esse cenário de proteção de dados, o titular, que pode ser o cliente,
que pode ser o prestador de serviço, pessoa física, pode ser um fornecedor, pessoa física, pode ser um empregado, pessoa física, né? Então, um parceiro, né? Eventualmente que você colete ali os dados, a empresa que é a controladora, os operadores, né? E eventualmente esses operadores podem contratar outros operadores. Você vai ter que entender toda essa cadeia para definir, inclusive, responsabilidades dessa empresa. E aí, tudo isso também sendo intermediado pelo encarregado de proteção de dados. Bom, o objetivo principal da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Só que a LGPD não especifica o que é pessoa natural. Inclusive, a gente tem recebido bastante dúvidas nos treinamentos, o que vem a ser essa pessoa natural que a LGPD não especifica, né? Aí a gente vai ter que recorrer ao Código Civil, né? Então, aí tem a relação da LGPD com o Código Civil. Para fins de pessoa natural, há uma definição, inclusive, da Maria Helena Diniz, lá no livro dela, de Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil, até no início da Faculdade de Direito, quando a gente vai lá começar a estudar, a gente se depara com esse conceito. A pessoa natural é um ser humano, um indivíduo capaz de assumir obrigações e de ter direitos. Então, quando você começa a assumir obrigações e possuir direitos, aí você já começa a ser uma pessoa natural. A questão aqui também, a aplicação subsidiária do Código Civil para a aplicação do direito. Isso é previsto também na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala o seguinte: a lei nova, que está a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Porque a gente também recebe essa questão. Porque a LGPD vai entrar em vigência, ela vai revogar outras? Não, eventualmente ela vai atuar de forma complementar. Ou se não, ela vai atuar como uma norma principal, porque ela é específica em relação ao cenário de proteção e privacidade dos dados, mas outras podem vir a complementar o entendimento sobre a LGPD, né? Então, é para dar esse conceito para vocês. Aqui também a interação da LGPD e do Código Civil. O artigo 1º fala: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. No artigo 2º fala o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, né? Então, aqui está uma questão principal quando a gente faz até os treinamentos das pessoas aí que estão entrando na área de proteção e privacidade de dados, que é o seguinte: a LGPD, ela não fala que ela não é aplicável a dados de pessoas falecidas, né? O GDPR, que é o Regulamento Europeu, fala que não é aplicável a dados de pessoas falecidas. Mas aqui, para fins da LGPD, só fala pessoa natural, que é a protegida pela lei, né? E aí, a gente busca o recurso aí do Código Civil para a interpretação da pessoa natural. Então, seria a pessoa viva, né? Então, você teria a proteção, a privacidade dos dados de uma pessoa natural, que é a pessoa viva, que é a pessoa que possui direitos e deveres na ordem civil, né? Aí tem até uma questão do nascituro, que eventualmente pode ter aí seus direitos também. O artigo 6º fala o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, para fins do Código Civil, você teria aí a definição de pessoa natural desde o seu nascimento até a morte, né? Então, você teria essa definição aí de tempo, em relação ao tempo. Para fins de pessoa jurídica, o que a lei traz de conceito? Há a questão de prevalência do conceito de pessoa jurídica de direito público da LGPD, porque ela remete à Lei de Acesso à Informação. Então, para fins da LGPD, pessoa natural, ela não define. Aí a gente busca o recurso do Código Civil, que fala que é a pessoa viva, certo? Quando ela especifica pessoa jurídica, aí ela dá o conceito, para buscar o conceito na Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? E aí, o que fala a LAI? Que pessoa jurídica de direito público,
né, lá no artigo 1º, são os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, empresas públicas, as sociedades de economia mista. Então, a LGPD, ela fala o seguinte: se por acaso esses órgãos públicos vierem a tratar dados de pessoas naturais, esses órgãos públicos vão ter que se adequar à LGPD. Tá? Então, ali tem até a minha parte ali de introdução, que fala: o Código Civil, ela dá a previsão em relação ao que são as pessoas jurídicas de direito público no artigo 41, mas pela LGPD especificar no artigo 23 que as pessoas jurídicas de direito público estão previstas lá na lei, aí você vai recorrer à Lei de Acesso à Informação, né? Então, é quase uma coxa de retalho, mas é essa a dinâmica da área jurídica. Você tem que fazer todo esse caminho, né? Você tem que entender toda essa sistemática, né? Então, a questão da especificação, né? Então, já que a gente está falando de um cenário de proteção de dados, a gente tenta buscar na LGPD. Se ela não tiver a previsão, aí a gente busca numa lei complementar. Esse é o objetivo. A LGPD, em relação à pessoa jurídica, também especifica a de direito privado, né? E aí, o que acontece? Ela fala ali que há aplicação do Código Civil. Então, no artigo 44, há a especificação no Código Civil de que pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, a gente vê aí que também os órgãos públicos, e aí no cenário de pessoas jurídicas de direito privado, aqui pensando nas associações, fundações, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais, se essas pessoas jurídicas, melhor corrigindo, realizarem tratamento de dados, elas vão ter que se adequar à LGPD, vão ter que aplicar regras de proteção de dados às suas atividades, independentemente se visam lucro. Tá? Então, a lei ela não especifica o objetivo de lucro. Bom, e ainda assim, ainda continuando no relacionamento da LGPD com as demais leis, tem o princípio também da especialidade, que a gente bem colocou no início. Se duas regras são conflitantes, analisa-se inicialmente qual é a norma hierarquicamente superior, que deverá esta prevalecer, né? Caso ambas tenham a mesma hierarquia, o que acontece? A análise de qual é a mais específica, né? E aí a LGPD ela é específica para o cenário de privacidade dos dados. Quem ela objetiva a proteger no fim do dia? Ou a pessoa física, a pessoa natural, né? E a pessoa natural a gente já viu o conceito, né? Ela visa a privacidade dessa pessoa natural, né? E aí quem que pode vir a responder por alguma questão nesse sentido? A pessoa natural, né? E aí pensando nesse cenário aí até de uma revendedora ou de um revendedor aí pessoa física que trabalha com dados pessoais, ou a pessoa jurídica a gente já especificou. Então, caso contenham a mesma especificidade, prevalecerá a mais nova. Também a título de curiosidade, para que vocês saibam que essa questão da especialidade do assunto. Então, sempre a gente vai buscar o seguinte: diante da lide, diante da causa, qual que é a lei mais específica ao assunto, né? Então, é isso que a gente vai buscar quando a gente tem alguma questão de conflito de normas. A LGPD ela fala o seguinte: essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, ela é específica em relação a esse cenário, né? Ela ainda fala o seguinte no artigo 3º: a LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, a gente vê também aí, mais uma vez, a questão de quando que ela é aplicável.
Quando a gente fala de LGPD, pessoal, a gente também está falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda precisa ser constituída para trazer atribuições aí, para fazer valer a fiscalização da aplicação da LGPD também. Ela tem principais atribuições, como consultoria, investigação e fiscalização. Na consultoria, pode ser que ela venha a dar orientações sobre determinados temas. Então, eventualmente, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela tem ali alguma dúvida em relação a se pode ou não realizar determinado tratamento, pode ser que a autoridade seja consultada sobre essa questão. Ou se não, ela defina, por exemplo, regras de cláusulas de contratos que devem conter em contratos entre controlador e operador, por exemplo. Em questão de investigação, pode ser que ela venha a trabalhar com auditorias nas empresas. Então, eventualmente, um titular vê que a empresa não obedeceu ali algum direito que ele tenha, né? Então, por exemplo, pediu ali a revogação do consentimento, a empresa não respondeu, ela pode reclamar na autoridade nacional e, eventualmente, a autoridade vir a investigar essa empresa. O que está acontecendo nessa empresa? Cadê a governança dessa empresa? Essa empresa não implementou a LGPD? O que está acontecendo nessa empresa? Né? A questão da fiscalização também, que eventualmente ela pode, aí, acontecendo uma violação de dados, vir a sancionar as pessoas jurídicas ou as pessoas naturais que realizam ali o determinado tratamento. E aí, por isso que é tão importante, quando você vai fazer um projeto de adequação, quando você vai fazer um contrato com um prestador de serviço, ou se você é um prestador de serviço que está fazendo tratamento de dados em nome de uma outra contratante aí, é sempre bom colocar em contratos, fazer contratos bem redigidos, inclusive no cenário de violação de dados, como que fica a responsabilidade de cada lado. Né? Então, é tão importante o antes quanto o durante. Né? Colocar tudo por escrito, para não ficar o disse que não me disse. Né? Então, sempre é bom. Bom, aqui no artigo 55J fala o seguinte: compete à autoridade nacional zelar pela proteção dos dados pessoais, né? Então, cabe à autoridade nacional vir a regulamentar esse setor, né? Vir a regulamentar esse cenário de proteção de dados pessoais. Aqui também, fiscalizar e aplicar sanções em casos de tratamento de dados, né? Realizado em descumprimento à legislação. Então, é a autoridade que vai ter a atribuição de fiscalizar e aplicar sanções sobre esse assunto, sobre esse tema. Apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular e apresentação da reclamação ao controlador não solucionada. Então, o que fala aqui? Que, eventualmente, o titular, que pode ser prestador de serviço, pessoa física, cliente, ex-empregado, empregado, todas as pessoas podem vir a pedir, a exercer os seus direitos com a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica não dá um retorno, não faz cumprir ali o exercício dos direitos desse titular, esse titular pode vir a reclamar perante a autoridade, né? E a autoridade, sim, aí vai analisar essa questão. Compete à autoridade também deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação dessa lei. Então, tem muitas coisas, muitos assuntos da LGPD que dependem da autoridade regulamentar. Né? Então, a gente também vai ter que aguardar esse cenário. Porque, como eu disse, a lei é geral. E aí a gente vai ver a especificação da sua aplicação em cada segmento de mercado. Depende disso também. A questão de articulação com as demais autoridades regulatórias, né? Então, pode ser que a autoridade, ela defina ali, por exemplo, como que a autoridade nacional vai interagir, por exemplo, com órgãos de defesa do consumidor, com o PROCON, com o Ministério Público, com agências, por exemplo, a Anatel, como que ela vai interagir com essas autoridades e, de uma certa forma, já regulamenta aí a questão dos dados pessoais. Aqui também no 55J fala assim, a autoridade nacional e os órgãos públicos
responsáveis pela autoridade de setores específicos da atividade econômica e governamental, devem coordenar suas atividades. Então, elas devem estar alinhadas. Vai depender de todo um alinhamento ali entre essas autoridades, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e esses órgãos de cada setor, né? A autoridade nacional também deve manter um fórum permanente de comunicação, e inclusive com entidades internacionais. E a gente viu um cenário bem interessante, pessoal, no começo desse ano, quando o STF convidou aí algumas pessoas especialistas em determinadas áreas, para entender como que vai funcionar esse cenário internacional. O que foi identificado? Que existe, por exemplo, um tratado internacional que, em relação a investigações criminais, eventualmente um juiz que determine aqui no Brasil a obtenção, o fornecimento de conteúdo que está armazenado, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele fosse fornecido para esse processo judicial para análise e colaboração probatória, né, de provas. Só que o que foi analisado? Foi identificado até pelo ministro Moro, quando ele estava lá no Ministério da Justiça ainda, que cerca de 30% das ordens judiciais são obedecidas pelos provedores no exterior, lá nos Estados Unidos. Então, depende de toda uma movimentação. Essa autoridade, ela tem que ser constituída para fazer valer a lei, para fazer valer a LGPD, para a gente também ter aí não só uma legislação que seja aplicada aqui no nosso mundinho, né, na nossa questão de soberania do Brasil, mas que outras leis internacionais também atuem nesse sentido. Como que vai ser essa cooperação internacional? Se a nossa autoridade, por exemplo, aplicar uma sanção a uma empresa que esteja no exterior, como que ela vai ser cumprida, né? Então, tudo isso depende também de acordos internacionais. A questão aqui do artigo 55K, que fala: a aplicação das sanções previstas nessa lei compete exclusivamente à ANPD, né? Então, mais uma vez, reforçando a questão da especialidade do assunto e dando ali o legislador deixou expresso, né, que a aplicação da sanção vai ser realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E até coloca ali, né, prevalecerão as competências em relação à proteção de dados pessoais sobre outras entidades. Então, eventualmente, se já tem alguma autoridade regulamentando esse assunto, quando ela for constituída, ela que vai receber a atribuição exclusiva. Só que aí, por outro lado, tem no parágrafo único que fala o seguinte: a autoridade nacional articulará a sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, que se refere ao tema de proteção de dados, mas será o órgão central na interpretação da LGPD. Então, pode ser que outros órgãos atuem na colaboração de sanção, né? Isso aí, a autoridade ela pode vir a delegar descentralizar essa atribuição, mas ela que é o órgão central de interpretação da LGPD. Aqui também, que fala que a autoridade nacional ela tem que criar mecanismos de simplificação de exercício dos direitos dos titulares. Isso a gente pode ver nas autoridades, por exemplo, do Reino Unido, até de Hong Kong. Se vocês colocarem no Google aí, tem o passo a passo de fazer uma reclamação bem intuitiva, né? Então, o titular, ele consegue, por exemplo, reclamar de uma ligação que foi inoportuna, que ele não deu consentimento naquela abordagem. E aí pode fazer a reclamação online, ou se não, mandar essa reclamação por um formulário impresso, né? Via correios, enfim. E aí a nossa autoridade também vai ter uma atuação nesse sentido. No artigo 18, parágrafo 1º, fala o seguinte: o titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. E aí no parágrafo 8º, que é o mais interessante, fala o seguinte: e esse direito de peticionar, ou seja, de reclamar do seu direito que não está sendo exercido pela pessoa jurídica, esse direito também pode ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Então, aqui tem a questão que, eventualmente, o titular também pode vir a reclamar, por exemplo, no PROCON.
quando se referir aí à proteção de dados num cenário de relação de consumo, né? Então, aí fazendo um paralelo da LGPD e o Código de Defesa do Consumidor. Bom, quem não ouviu essa pergunta aqui, né? CPF na nota? Fala para mim seu CPF aí que eu vejo um desconto para o seu medicamento, né? Então, são questões aí que sempre a gente ouve quando vai, às vezes, até numa farmácia, num estabelecimento, né? E aí tem a questão que o consumidor, o que ele faz no fim do dia? Ele vai privilegiar quem o respeita, quem respeita os seus direitos, né? E aqui tem até uma questão de relacionamento da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque para estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, o desconto deveria ser feito por produto, não condicionante ao fornecimento de um CPF, né? Então, quando a gente fala de CPF, a gente está falando de um dado pessoal, mas você está falando de uma relação de consumo, que você está comprando ali algum produto. Então, você não deveria condicionar o fornecimento de um dado pessoal para a obtenção de um desconto, né? Essa situação está sendo até investigada pelo Ministério Público lá de Minas Gerais. Tem outros também órgãos estudando esse assunto para identificar essa situação, porque, em regra, não deveria acontecer. Você não poderia condicionar o fornecimento desse dado para obter o desconto de um produto, né? O Código de Defesa do Consumidor fala que o desconto deveria ser sobre produto. Aqui no artigo 11 fala o seguinte: é vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. Então, eventualmente, um laboratório médico, uma farmácia, consultórios médicos que compartilhem entre si, convênios médicos também, compartilhem entre si dados pessoais sensíveis em relação aos titulares, essa atividade é proibida se se o objetivo for obter alguma vantagem econômica. O parágrafo 5º fala o seguinte: é vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade. Então, eventualmente, você compra ali determinado medicamento e aí, consequentemente, às vezes, com o fornecimento do CPF, há ali a formação de um comportamento seu que eventualmente fala, olha, determinada pessoa compra muitos remédios aí para contra dor de cabeça, pode ser que essa pessoa venha a desenvolver alguma doença, por exemplo, neurológica aí. E aí, aumentar o valor do seu plano por conta disso, né? Então, essa questão é proibida, segundo o parágrafo 5º, né? Quando a gente também fala de LGPD, a gente está falando de bases legais, como vocês bem sabem. Nós temos 10 bases legais, ao contrário do GDPR, que tem 6. A gente tem que, quando tiver um tratamento de dados pessoais, você tem que enquadrar determinada atividade a uma hipótese da lei. E aí, uma das hipóteses são essas, né? Então, consentimento, administração pública, estudos por órgãos de pesquisa, obrigação legal pelo controlador, e aí, conforme a atividade, você vai enquadrar. Isso tem bastante a colaboração da área jurídica, né, para ajudar a empresa, ou a pessoa jurídica, no geral, para entender como que ela vai enquadrar aí essa atividade conforme a lei. Por exemplo, quando a gente está falando de um consentimento, pode ser até aquele aplicativo de música que às vezes acompanha ali o seu gosto musical e começa a te enviar e-mail, por exemplo, de concertos, de shows que estão tendo, por exemplo, e conforme o seu gosto musical, né? Mas você, em regra, você deu um consentimento anterior para que isso ocorresse. Aqui, por exemplo, nessa situação, pode ver a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para discussão sobre possíveis vícios ou defeitos do produto ou serviço. Então, eventualmente, um cliente, ele pode recorrer à previsão do Código de Defesa do Consumidor para discutir eventual vício ou defeito desse produto, né? Ou na prestação ali daquele serviço. Em relação à LGPD,
pode vir a reclamar em relação à privacidade dos dados que ele forneceu no consentimento ali, ou quando foi fazer o seu cadastro no aplicativo, ou eventualmente no exercício dos direitos, que algum não foi respeitado. Então, aí a LGPD vai ser mais específica sobre esse assunto. Sobre o Código Civil, eventualmente você pode ter uma aplicação, por exemplo, quando você vai redigir o termo de consentimento. Quais são as principais cláusulas que você tem que ter nesse termo de consentimento, né? E aí, eventualmente, você pode ter aí tanto parâmetros do Código Civil, né, dos dispositivos que lá se encontram, quanto da LGPD, né? Então, aí é mais para mostrar para vocês que, dependendo da hipótese, da situação, você pode ter, sim, a aplicação de diferentes leis para aquele cenário. Só que aí vai depender, primeiro, da situação, né, do que está acontecendo ali, qual o direito que você visa reclamar, né, qual o direito que está sendo infringido, para daí você adequar a lei específica para aquele assunto, né. A questão da revogação do consentimento também com a retirada dos dados do banco do cadastro positivo. Eventualmente, a gente sabe aí que o cadastro positivo, o que ele faz? É o contrário da LGPD, né? Em regra, a LGPD, você precisa do consentimento para você constar na base de dados do cliente ou outra base legal, né? Mas na lei do cadastro positivo é o contrário. É um banco que você já nasce lá, você já consta nesse banco. Se você não quiser constar, aí você entra em contato com as entidades, com as organizações, para retirar os seus dados de lá. Então, é ao contrário, é opt-out, né? É o que o pessoal fala. Então, eventualmente, você pode se basear na lei do cadastro positivo para retirar os seus dados dessa base. Então, é para vocês entenderem mais ou menos aí como que funciona. Quem não é da área jurídica, entender um pouquinho de como que é a relação de diferentes aplicações das leis, né? Aqui também, quando uma base legal, por exemplo, for de execução de contrato, em que o titular é parte, exemplo aqui, uma empresa que comercializa via internet e antes de celebrar o contrato, coleta o nome da pessoa, o endereço de entrega, o número de cartão de crédito, nessa situação, você pode tanto aplicar o Marco Civil da internet, por exemplo, num caso de manutenção da qualidade contratada de conexão à internet, às vezes caiu ali a internet, cai o tempo todo, você não consegue nem comprar um produto e você pode vir a reclamar através do Marco Civil da internet. Mas também você pode ter uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor para um produto que é entregue com defeito ou vício. Ou também você pode ter uma aplicação do Código de Processo Civil para cobrança, execução ou declaração de inexistência de débitos. Às vezes você já pagou e aí a empresa está te cobrando disso. Aí você pode entrar com uma ação de declaração de inexistência de débito porque você já pagou. E aí você vai recorrer à lei do Código de Processo Civil, né? Então, também essa interação, não só da LGPD. A LGPD, ela vai se basear na parte da privacidade dos dados. Quando esses dados não tiverem, quando você não tiver a privacidade em relação aos seus dados. Mas, diante do cenário ali, do acontecimento, você pode ter a aplicação de outras leis, né? A questão do requerimento de atualização do score no cadastro positivo também é possível. O titular aí, o cliente, requerer aí a atualização do seu score com base na lei do cadastro positivo, né? Tendo em vista que às vezes ele liquidou um contrato e ainda está com um score ruim, por conta que ali tem algum dado desatualizado. Então, também tem essa interação dessas leis. E aí tem outras bases legais, como exercício regular de direitos em processos, legítimo interesse, administração pública para execução de políticas públicas. Aqui, eventualmente, você pode ter a questão de leis, por exemplo, que determinam aí a questão de tratamento de dados, inclusive sensíveis, para a melhoria de políticas públicas, como essa lei 16758, que fala do fornecimento de dados
de origem racial, para cumprimento de políticas públicas em geral, né? Então, todas essas bases legais, elas podem vir a ser utilizadas para justificar a atividade que envolve tratamento de dados. A questão de obrigação legal pelo controlador, né? Também é outra base legal. E aqui é um cenário, por exemplo, que a empresa, às vezes, é obrigada por lei a obter os dados dos empregados para que cumpra um dever perante, por exemplo, a Receita Federal, a Previdência, né? Então, não é à toa que ela está obtendo ali os dados, fazendo o tratamento dos dados dos empregados. É porque ela tem uma lei, um regulamento, uma resolução, uma portaria que ela deve cumprir, né? Eventualmente, também um outro cenário, uma empresa que precisa reter os dados dos empregados e cliente após o término. A regra é, terminou o tratamento, elimina os dados. Mas, eventualmente, a empresa pode ficar por mais tempo com esses dados, por conta de uma outra exigência legal. E aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, para demonstração de provas em ações de indenização. Tem aí um período de prescrição no Código Civil que fala de 3 anos. E aí a empresa define uma política de retenção que vai manter os dados por esse período. Alinhamentos diversos para prestação de serviços. Crédito tributário, que fala lá no Código Tributário Nacional da prescrição em 5 anos. E aí precisa reter os dados, por exemplo, CPF, os dados do fato gerador do tributo por 5 anos. Atendimento a resoluções do Conselho Federal de Medicina, que fala aí de uma resolução da número 1639 de 2002, que fala que os consultórios médicos, hospitais, têm que guardar os prontuários médicos por 20 anos. Então, você tem uma justificativa para manter os dados de clientes, pacientes, prestadores de serviço, empregados, enfim, por mais tempo do que deveria, porque tem uma lei que te obriga a reter esses dados. O Marco Civil da Internet também fala que deve reter por determinado período os registros de conexão. Então, por aí vai, né? Aqui tem um cenário também que, eventualmente, você tem aí os titulares que fornecem ali os dados a um hospital, inclusive sangue, que é um dado pessoal sensível, depois passa para um laboratório, esses dados, né? E esse laboratório, às vezes, contrata uma gráfica para imprimir o resultado desse exame, e aí essa gráfica, às vezes, contrata uma empresa de logística para fazer a entrega desse exame, mas, eventualmente, entrega no lugar errado. E aí, eventualmente, pode caber a ação de indenização. Aqui um exercício que eu gostaria que vocês refletissem é, eventualmente, aí pensando nesse cenário de pandemia, vocês acham que um empregador poderia questionar empregados e visitantes à empresa sobre a situação da sua saúde? Né? Qual que seria a base legal para isso? Né? Eu gostaria até que vocês fizessem aí um comentário aí no YouTube e no Zoom. Qual a base legal que vocês acham que um empregador poderia se utilizar? E do lado do empregado, como que ele poderia se valer de não ter que fornecer esses dados, né? Então, é uma questão para vocês avaliarem que o direito, ele não é absoluto, né? Então, aí tem uma questão, o direito, principalmente individual, não é absoluto. Tem também uma questão de interesse público, né? A prevalência dos direitos da sociedade como um todo, né? Quando a gente fala até desse parâmetro aqui, eu trago para vocês, aqui no artigo 11 do inciso 2, fala o seguinte, eventualmente pode ser caracterizada como um cumprimento de obrigação legal, essa atividade, né, de obtenção de dados, inclusive sensíveis, por conta de existir a Lei 13.979, que é a lei do enfrentamento, que prevê aí medidas para enfrentamento da pandemia. A CLT e as normas do Ministério do Trabalho também falam que o empregador tem que garantir o ambiente de salubridade dos empregados. Então, tudo isso é previsto também como uma exigência legal, e pode ser que a empresa venha aí a precisar cumprir essa obrigação. Eventualmente, também, o tratamento compartilhado de dados pessoais necessários à execução pela administração pública, porque tem uma lei, 8.080, que fala de cumprimento de políticas públicas. A questão eventualmente, também outra base legal, proteção da vida, porque tem a questão do interesse público em detrimento do privado,
por conta da questão da saúde pública, que é uma diretriz também do nosso Estado. Né? Então, aí fica o exercício aí, mas, eventualmente, vocês podem também sugerir aí eventuais do lado do empregado, como ele poderia evitar de ter que fornecer os seus dados, né? Tudo é cabível aí, então eu gostaria também de ouvir vocês também depois. Aqui também outros parâmetros de direitos de personalidade do Código Civil, da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Marco Civil da Internet. Aqui até, pessoal, esse material que eu posso fazer o seguinte, depois eu posso disponibilizar para vocês, tanto no canal do YouTube da TI Exames, quanto no meu canal, Prof. Adriane Lima, eu coloco um link para vocês, vou fornecer até, inclusive, para o Flávio, esse material. Aí vocês fiquem à vontade para usá-lo, tá bom? Em caso de infração aos direitos da pessoa natural, né, tem aí a proteção prevista no Código Civil, na LGPD também, no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor também fala que é possível, sim, a indenização, tendo em vista aí algum vício que não foi sanado pela empresa. Aqui também o Código de Defesa do Consumidor fala que a questão da infração, novamente, da LGPD e todos esses. Hoje, o que está acontecendo? Como a gente não tem autoridade constituída, outros órgãos já têm atuado nesse sentido. Então, PROCON, Anatel, já tem promovido ações para fiscalizar essa questão da privacidade dos dados. O Ministério Público também tem investigado diversas situações, inclusive promovido também em conjunto aí com o PROCON, a identificação de situações de abordagem de pessoas via telefone, né, para oferecimento de planos de pacote, para oferecimento de pacotes de serviços de telefonia. No metrô também, que teve uma situação bem interessante, ainda está sendo analisada essa questão perante o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, o foro de primeiro grau, né, na verdade, porque acontece ali uma questão de contratação de tecnologia para ficar ali na catraca do metrô, e aí o Poder Judiciário lá já tem analisado a questão numa vertente até de princípios que são tratados tanto no Marco Civil da Internet como na LGPD, né? E aí até obrigando o metrô a apresentar a análise de impacto da privacidade dos dados que são coletados através dessa tecnologia. Então é bem interessante também. Também vou deixar no link para vocês aqui, inclusive eu publiquei no meu LinkedIn, mas eu vou deixar no material e aí quando vocês tiverem, vocês vão conseguir baixar o arquivo. Eu me comprometo aí de até uns 2 dias disponibilizar esse arquivo e aí vocês clicam e conseguem mais informações. Aqui também o Ministério Público tem um site que chama Tudo Sobre Todos, que é coisa de R$30, você consegue ter acesso a diversos dados de qualquer tipo de pessoa, né? Consegue identificar quem são os vizinhos, onde que a pessoa mora, por onde ela morou já, em diversas localidades por onde ela passou. Questão da Decolar, que também já teve uma multa aplicada pelo Ministério da Justiça através do Departamento de Defesa do Consumidor. Foi identificada ali uma prática de geopricing, e aí teve uma multa sendo aplicada. A questão também do Marco Civil da Internet, que está sendo analisada lá no STF, teve um julgamento bem interessante recentemente, publiquei até no meu LinkedIn, no dia 29 de maio, quem quiser já buscar lá, que é o seguinte, nos dias 27 e 28 de maio, eles analisaram a questão do WhatsApp. Para quem se lembra, aí, em 2015 e 2016, teve a suspensão dos serviços do WhatsApp, porque o que acontece? No Marco Civil da Internet fala que se a operadora, a provedora, não fornece ali o conteúdo que foi determinado para fins de investigação criminal na esfera judicial, que poderia ocorrer a suspensão dos serviços dessa empresa. E aí foi o que ocorreu na oportunidade. E ali estava sendo analisada a questão de constitucionalidade do Marco Civil da Internet. E o STF, né, analisou que a privacidade prevalece ao disposto que está no Marco Civil da Internet em questão da suspensão, porque o WhatsApp não forneceu o conteúdo. Então, foi bem interessante a discussão, praticamente uma aula de direito muito interessante. Para quem quiser conhecer, saber mais a respeito, vale a pena saber sobre o assunto. Aqui também a questão dos dados de falecidos, que é bem discutido no exterior,
Fala-se até que no Facebook, em 2069, a gente vai ter mais dados de pessoas falecidas do que pessoas vivas. E aí o interessante é que no GDPR não há aplicação das regras de proteção de dados a pessoas falecidas, mas há a descentralização para os Estados-membros regulamentarem eventualmente essa questão, né? E aí até teve uma questão interessante, em 2018, teve um litígio na corte alemã, que os pais de uma adolescente queriam acessar a conta da falecida para identificar se havia algum conteúdo que dava sinais de suicídio, porque ela havia se jogado contra um trem, né? E aí, ou queria demonstrar que foi apenas um acidente, né? E aí houve toda uma discussão judicial e o que a corte alemã entendeu? Que havia ali uma questão de sucessão, né? Então, com o Código Civil lá do alemão, falava que, inclusive, questão de herança, também tem a questão da herança digital. Então, em regra, os inventariantes poderiam ter acesso a essa herança, inclusive, digital. Porque hoje, o que acontece? Quando uma pessoa falece, você consegue só mandar uma certidão de óbito e aí colocar lá em memória, né? Lá na página do Facebook, Twitter, enfim, mas você não consegue ter acesso ao conteúdo. E aí foi interessante esse julgamento, está sendo uma referência na Europa, que foi aí analisada a questão como sucessão, independente de outras leis, do GDPR, enfim, foi uma questão de sucessão, né? Aqui a nossa LGPD, então, como eu falei, não há especificação em relação à não aplicação de dados falecidos, mas o que a gente identifica é que vai ter que ser regulamentada essa questão. Havia a questão aí de 3 projetos de lei para determinar esse assunto, só que também foram arquivados no Congresso Nacional. Mas pode ser que a gente tenha alguma definição no futuro. Hoje, o que acontece? Sempre que uma pessoa falece, ou você só consegue eliminar a conta, se você tiver que ter acesso ao conteúdo, você tem que entrar com uma medida perante o Poder Judiciário, né, para ter acesso a esse conteúdo. Aqui tem uma definição da Lívia Teixeira Leal, que ela fala o seguinte: a garantia da tutela pós-mortem dos direitos de personalidade considera-se o aspecto objetivo da personalidade, podendo operar, inclusive, em face dos familiares. Então, em regra, você poderia ter os familiares acessando aí o conteúdo por conta de ser uma herança digital. Aqui também a questão da ausência específica em relação a isso no nosso ordenamento, precisa ser especificado essa questão da herança digital, né? Aí a gente precisa de desenvolvimento legislativo, doutrinário, jurisprudencial, a gente precisa de julgamentos nesse sentido, para definir a jurisprudência e a gente entender como que vai ser interpretada essa questão também. Bom, pessoal, aqui tem algumas referências que eu utilizei para a produção desse material. Vou também complementar com outras mais, antes de publicar esse material lá tanto no YouTube da T-Exames quanto no meu pessoal. Espero que tenha agregado o tema para vocês. Desculpa me estender um pouco, eu acabei me empolgando, eu gosto do tema, então peço desculpas, Flávio, também. Mas também me disponibilizo agora no final para algumas perguntas. Espero que vocês tenham gostado, tá? O meu objetivo era trazer bastante conteúdo para vocês, tá bom? Com base no que tem sido questionado, inclusive, nos treinamentos. Flávio, gostaria de... O Flávio está aqui, está me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim. Olha, o pessoal deve ter gostado, porque nós estamos ainda, professora Adriane, com aproximadamente 800 pessoas assistindo você no todo, né? Todo mundo de volta na câmera ali, bacana. Muitas dúvidas, né? Mas se a gente voltar para as dúvidas, lá em cima a gente se perde, né? Então, eu acho que agora a gente poderia tirar algumas dúvidas, né, professora? Uns 15 minutos, né? E vamos colocar aí, o pessoal está elogiando ali, ó. Olha só, professor Adriane. Olha o pessoal falando ali, olha, Flávio, estou com vontade de fazer direito. Eu adoro. É muito bom esse feedback, porque ela volta de novo com outras aulas. Sem feedback bom, não volta. É muito importante, gente, esse feedback, é muito importante. Agradeço demais. Ó. A gente vai repetindo aqui. Fazendo spam já, fazendo spam no chat.
Fantástico, pessoal. Fantástico. Vamos então ver algumas dúvidas, professora. Me ajuda aí a pescar as dúvidas no chat, que eu vou pescar. Eu pesco no YouTube e você pesca no Zoom. Olha que legal, olha, Flávio, o pessoal comentando aqui, incrível essa sua explicação, eu fiquei maravilhado. Eu gostaria de saber o que as empresas podem fazer para se preparar para estar em compliance com essa nova medida. É interessante essa pergunta, né, professor? Porque tem muita gente que está falando, será que eu tenho que esperar o início da vigência da LGPD ou eu já consigo me antecipar de alguma maneira? Né? É o que você citou, já teve vários casos, né, que foram multados por outras leis, né, o Código de Defesa do Consumidor é um, né, que é muito bem aplicado, né. Sim, sim. O que acontece é que por conta da LGPD, as pessoas começam a ter consciência dos seus dados, né? Porque até então as pessoas achavam que elas poderiam colocar os dados em qualquer site, em qualquer lugar, e esses dados passariam a ser da empresa que gerencia. Isso não é verdade, os dados sempre foram das pessoas, né? E o Código de Defesa do Consumidor sempre deu esse poder aos titulares, só que as pessoas não tinham consciência, não é mesmo? E agora, com a LGPD, as pessoas passam a ter consciência e correr atrás dos seus direitos, né? Sim, com certeza. Inclusive, é uma competência da autoridade conscientizar a sociedade em relação aos direitos, né? Se ainda não há essa consciência, as pessoas vão ter que vir a ter. Uhum. Tem uma pessoa que perguntou ali se a nacionalidade é um dado sensível. Dado sensível não, mas é um dado pessoal, né? A nacionalidade que a pessoa pertence, né? Isso. Dado pessoal em geral, se você consegue identificar uma pessoa de alguma maneira, né? O dado solto brasileiro, eventualmente, não faz sentido, mas quando você cruza com determinados dados, pode ser que te leve a uma pessoa. Então, por isso que é um dado pessoal. Teve uma outra pergunta, na verdade essa pergunta é minha, sobre pessoa natural, que você trouxe lá do Código, Código Civil, né? Que você trouxe, na verdade, uma citação de um livro, né? Não é verdade? E nessa citação, ela diz que a pessoa natural, ela existe a partir do momento que ela pode exercer os seus direitos, né? Mas a gente subentenderia isso como a partir do momento que ela tem 18 anos, passa a ser maior ou não? Não, na verdade, a pessoa natural é a partir do nascimento. Do nascimento, né? Isso então, uma criança, o nenê lá, já quando ele nasce, ele já tem alguns direitos. Por exemplo, tem direito à pensão, tem direito à vida, tem direito, por exemplo, até à herança, né? Sim. Então, a lei, inclusive, dá, por exemplo, se a criança ainda, o nascituro ainda está lá no ventre da mãe, ela já tem direitos de herança e outros, né? Sim. Então, mas para fins da lei é o nascimento com vida. Perfeito. Isso daí esclarece bem o entendimento, né? Pessoa natural, ela surge a partir do seu nascimento e terminaria com a sua morte, né? Isso. Só que ainda tem a questão da herança digital, né? Que é uma questão que está em bastante discussão ainda, né? E existe muita discussão em torno disso, né? Sim, tem a questão da herança digital, que é essa dificuldade, né? Dos familiares que às vezes não conseguem acessar a conta da pessoa falecida, né? Tem toda uma questão aí. Olha só, professor, aqui no YouTube diz o seguinte: os prontuários médicos, isso é a pergunta do Kleber, tá? Devem ficar armazenados por 20 anos, segundo ele. Há uma exigência semelhante para a medicina veterinária? Olha, eu desconheço, viu? Eu teria que avaliar. Não sei essa informação, Kleber. Teria que analisar. Teria que verificar se existe algum regulamento nesse sentido para esse cenário de armazenamento de dados, eventualmente de donos de animais, né? Sim. Então, pode ser. Outra pergunta sobre o Léo Filho, em relação aos presidiários, como a LGPD vai funcionar? Existe alguma particularidade para presidiário? Aliás, pergunto eu, né? Eu, Flávio, antecedentes criminais estou perguntando para gerar um debate. Antecedentes criminais é um dado sensível ou não?
Antecedentes criminais, sim. Em regra, eles não deveriam ser consultados, né? Tem toda uma questão de proteção, porque tem um contexto aí do direito penal que, em regra, uma vez que você sofreu uma sanção aí, uma penalidade por conta da sua conduta ilícita, em regra, você deveria se restabelecer para voltar à sociedade, para voltar à sua atividade normal como cidadão. Né? Então, por isso que há uma certa proteção em relação a esse E isso implica que as empresas não poderiam consultar antecedentes criminais para a seleção? Em regra, não. Nem para cargos que são mais sensíveis, por exemplo, uma pessoa que vai lidar com dados sensíveis dentro da organização, ou um cargo muito importante, independente de cargo, não poderia? Em regra, não. Agora, o que vai depender é, eventualmente, por exemplo, a obtenção de dados, porque é extremamente necessário para o objeto social daquela empresa. E aí você justificar como base o legítimo interesse. Porque daí você faz parte da atividade daquela empresa a obtenção desse dado. E isso a gente vê bem interessante quando, por exemplo, escolas católicas ou de outras religiões, que perguntam ali na inscrição da criança qual que é a religião daquela família. Em regra, isso é um dado sensível, mas há a base legal para você questionar isso por conta de fazer parte do objeto social daquela pessoa jurídica. Né? Então, fazendo uma analogia aí. Né? Perfeito. Bom, vou deixar para você pescar algumas perguntas, tem muitas perguntas aí no chat do Zoom, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal elogiando bastante. Agradeço, viu, pessoal? Fico feliz, porque eu até falei, será que não é muita coisa, né? Mas deu certo. Bom, aqui está uma pergunta do Eduardo. Professora, como interpretar, à luz do direito, incluindo por certo a LGPD, a situação hipotética de um menor de idade tratando dados pessoais de terceiros? Nossa, esse cenário é diferente, né? A criança fazendo tratamento de dados de terceiros. Bom, aqui, para fins da LGPD, ela não especifica a idade, tanto é que a gente viu ali o conceito do Código Civil, pode ser uma pessoa natural que é com nascimento com vida. Então, pode ser que essa criança venha responder de alguma forma, mas quem vai representá-la é o representante legal aí dela. Podem ser os pais, tutores, curadores, né? E aí, esse caso é interessante, hein? Então, vai ter que analisar esse caso. Tem mais alguma, Flávia, que você acha interessante? Aqui, ó, tem uma outra pergunta que sempre me perguntam, Flávio. Eu estou só monitorando o YouTube aqui. O Júlio aqui me pergunta para a gente aqui. Uma empresa pode divulgar datas de aniversário dos seus colaboradores do ponto de vista da LGPD? E é bastante comum, né, essa questão. Às vezes você vai lá na impressora da empresa, tá lá o fulano, ciclano, a fulana faz aniversário, né, tá, os nomes, sobrenomes e a data de aniversário. Em regra, Júlio, eu gosto, assim, as pessoas, de uma forma geral, gostam de sinalizar que estão fazendo aniversário. Eu mesma gosto de receber parabéns no meu aniversário, né, tudo bem, mais um ano de vida aí, né. Mas pode ter pessoas que não gostam. Então, para fins da LGPD, o que fala? Em regra, o RH poderia promover o programa, né, de publicação aí, divulgação dessas informações, só que aí ver quem quer participar, obtenção de consentimento, porque não faz parte do objeto social da empresa o tratamento desses dados nesse sentido. Então, é uma burocracia aí a mais, mas eventualmente pode ser que alguém venha e fala para RH, não quero mais que você me coloque naquela lista que fica lá na impressora, no refeitório, na saída da empresa, enfim, em todo que é lugar. Né? Pode ser que tenha alguém que não se sinta confortável. Então, pode revogar o consentimento desse programa aí de publicidade dos aniversários. O que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Christian. A tia do Yakut vai precisar tomar mais cuidado. Vai mesmo, né? Nesse cenário vai precisar. Teve gente que perguntou se a gente que a gente deveria tratar ter um fórum para discussão sobre a LGPD. É importante considerar que a gente tem alguns grupos, né,
inclusive um grande grupo no Telegram, que a gente criou para aquela formação gratuita, inclusive muitos de vocês aqui devem ter vindo daquela formação gratuita do dias 13 e 14 de junho, né? E nós temos o grupo no Telegram, tá? Eu vou daqui a pouco fuçar como é que eu acho o link para passar para o pessoal que quer entrar nesse grupo do Telegram. Se eu não conseguir durante a aula, achar o link aqui, depois me peça por e-mail que eu envio, tá? Eu já vou até liberar, enquanto a gente vai respondendo algumas dúvidas, tá? Eu vou liberar para o pessoal do YouTube o link do certificado, para quem quiser ir já gerando o certificado, tá? Lembrando que se todo mundo, às vezes, for gerar o certificado ao mesmo tempo, às vezes o servidor cai, porque nós temos muita gente na live, né? Então, se porventura houver algum congestionamento, lentidão, aí vocês tentam utilizar esse link à tarde, tá? Ou aguardem, porque todo mundo que se inscreveu nessa aula recebeu um e-mail. E nesse mesmo e-mail, depois a gente vai enviar o link da gravação, do material que a professora Adriane vai compartilhar, o PDF, a gente vai liberar por e-mail, tá? E também vai constar na descritiva aqui da gravação no YouTube. Esse mesmo link que vocês estão acessando pelo YouTube, vai ficar a gravação, a gente coloca o link com o PDF. Também, aproveitando o assunto, Flávio, vale a pena reforçar, lá na associação também, na NPPD, a gente tem alguns grupos de estudo também, né? Então, lá no comitê jurídico, a gente tem alguns grupos de estudo para entender como a LGPD vai ser aplicada a diferentes segmentos de mercado. Então, também fica a dica aí, para quem quiser fazer parte. Que, inclusive, é gratuito o comitê público, né? A pessoa entra no site anppd.org, preenche um cadastro, a NPPD vai avaliar o LinkedIn, né, que muita gente fica com dúvida como é o processo, né? É pelo LinkedIn, né, professora Adriane, que é feita a avaliação se a pessoa tem relação com a área, né, seja de segurança, de proteção de dados, área de direito, tem que ter algum vínculo com o assunto, né? E demora, às vezes, 10 a 15 dias e é liberado o cadastro, né? Isso. Bom, aí você já pescou alguma, Flávio? Tem uma outra aqui, ó, que eu vi. Eu estava aqui monitorando os links que o pessoal está pedindo aqui, ó. O Marcelo até me ajudou aqui a achar o link do Telegram. Olha que as pessoas são mais rápidas que eu, né? Que bom. Que bom, tem vários auxiliares aí. Eu vou passar o link do Telegram, tá? Enquanto a professora Adriane vai fazer pergunta, eu passo o link do Telegram no YouTube e também aqui no Zoom, para quem ainda não faz parte, tá? Ótimo. Bom, tem aqui uma pergunta do Fernando. A LGPD não se aplica a dados de pessoas falecidas? E se sim, por quê? Fernando, a gente colocou aqui no final, né? A LGPD, em regra, ela não é aplicada, mas ela não traz expressamente esse conceito. A gente buscou o conceito de pessoa natural lá do Código Civil, né? Então, ela, em regra, não é aplicável. A questão aqui, herança digital, podem ficar até quanto tempo após a morte? Então, essa questão, Marília, ainda está sendo discutida também. É um assunto novo, nem o STF e o STJ sabem muito bem como julgar essa situação. É uma situação nova para todo mundo, né? Então, tem a questão da herança digital, ainda a gente vai ter bastante discussão sobre o assunto. Aqui o Jefferson, olha só, Flávio, ele fala o seguinte: criei um programa que captura dados pessoais no LinkedIn. Tenho que me enquadrar na LGPD? Não tenho objetivos econômicos, apenas para fins de estudo. Vamos lá. Quando há interesse para fins de pesquisa, a LGPD fala que só órgãos de pesquisa, ou seja, da administração pública, sem fins lucrativos, que poderiam fazer tratamentos de dados com fins de pesquisa. Nesse seu conceito, seria o ideal você anonimizar esses dados, tá? Eu não sei para que fins que você faz essa coleta de dados do LinkedIn, mas o ideal seria que você, dependendo da finalidade que você tem, será que não dá para anonimizar esses dados? Aplicar o princípio da subsidiariedade aí? Você só fazer a identificação das pessoas se realmente necessário, né? E você tem que informar as pessoas também que você está fazendo essa coleta. O Railson também. Como se avalia os projetos de lei que tramitam no Congresso que exigem o registro de CPF e nome de pessoas pelos provedores? Isso não fere a LGPD?
Railson, acho que você está especificando o caso do projeto de lei do fake news, né? Foi retirada essa questão agora, nessa semana, do texto do projeto de lei, porque realmente tinha ali a questão do provedor, tinha que autenticar a pessoa que fizesse o cadastro na plataforma. Só que aí foi retirado do texto essa questão, né? Porque havia toda uma questão se não feriria a questão da privacidade, realmente. É isso aí, você acertou. Uhum. Tem mais alguma questão, Flávio? Felipe pergunta aqui, os dados podem nascer consentidos em caso de cadastro de clientes para recebimento de newsletters? Isso daí a pessoa tem que dar o consentimento na hora que ela vai se inscrever, né? Tem que ter um checkbox, não pode estar pré-marcado, né? A pessoa tem que fazer por livre e espontânea vontade. Tem que ter uma declaração de finalidade, né? Propósito para essa coleta. É dessa forma que tem que haver o consentimento, né, professor? Eu não posso responder muitos, né, porque eu não sou professor. Eu sou meramente o host aqui. Até parece. O Flávio sabe bastante aí. O Flávio é professor de segurança da informação, né, Flávio? Eu cuido da parte de segurança e coordeno os cursos, né? Os materiais que montam dos cursos sou eu. Teve gente perguntando aqui, né, professora Adriane, se a gente vai ter novamente aquela formação gratuita que a gente teve no dia 13 e 14, nós estamos cogitando, final de agosto, e a gente vai lançar no LinkedIn, tá? Por isso é muito importante vocês nos acompanharem pelo LinkedIn. Eu vou passar aqui o LinkedIn da TI Exames, quem quiser também pode se conectar com a professora Adriane, que também ela faz várias lives, né? No LinkedIn da TI Exames sempre vamos ter convites para outras aulas de outros assuntos relacionados a LGPD, segurança, com outros professores, incluindo a professora Adriane, tá? Então, sempre que possível, fique nos acompanhando pelo LinkedIn, porque a gente evita de mandar e-mail para quem não faz parte da nossa base, né? Então, o LinkedIn é o melhor canal de comunicação nessa forma, né? De evitar e-mails. Estou postando aqui no chat. E também me adicionem no canal do YouTube, chama Prof. Adriane Lima. Eu estou sempre também fazendo lives, compartilhando aí alguns conhecimentos, tá? Para vocês. Flávia, eu tô vendo aí o pessoal, tem filho, a filha ali com a mãe, né? O pessoal tá todo mundo aprendendo em casa LGPD, hein? Tá? Tô vendo aí a Luciana, que eu sempre vejo, Luciana Fontana, sempre presente nas lives. Bacana. O Ivanildo também, show. Eu conheço muitos rostos aí, Ô, professor, ainda tem algumas dúvidas. Acho que a gente não vai se estender muito, o objetivo era ficar uns 15 minutos, tá? A gente pode tratar essas outras dúvidas, quem sabe, numa outra live específica, ou pelo LinkedIn, ou de repente você coleta no LinkedIn as principais dúvidas que o pessoal tiver, e a gente pode fazer uma outra live baseada nessas dúvidas, né? Porque essa aula de hoje já é uma aula que ela surgiu por conta de algumas dúvidas que as pessoas tiveram, porque o tempo todo a gente comentava que tinha outras leis de apoio, né, relacionadas, e a gente não falava muito delas, né? Então, essas aulas, elas vão surgindo justamente pelas dúvidas que vocês vão invocando, seja por e-mail, seja no grupo do Telegram, ou no LinkedIn de cada um dos professores que são nossos parceiros. E vale ressaltar, Flávio, também, que aqui eu mencionei 4 leis, mas pode ter relação da LGPD com trabalhista, né? Com a área, por exemplo, da médica, tem diversas coisas. Tem leis específicas de cada setor, né? Se você vai para o Banco Central, existem algumas leis que podem estar relacionadas, se vai para meios de pagamento, vão ter outros regulamentos. É um negócio que não termina. Teve gente que queria saber, por exemplo, relacionado a instituições de ensino, igreja. Eu nem sei se você sabe assim de prontidão, mas tudo exige uma pesquisa, né? Para cada setor tem que fazer um levantamento, e nem sempre a gente tem de prontidão para dar essas informações, né? Na área de saúde, né, um outro tema que tem sido recorrente, muitas pessoas têm pedido uma aula
a respeito do segmento de saúde, né? O quanto a LGPD ou a privacidade impacta nesse meio, né? É uma outra aula que a gente pode considerar futuramente, né, professora? Com certeza, vamos lá. Que, inclusive, acho que é um grupo que de estudos que você tem na NPPD, se eu não estou enganado, né? Isso, a gente tem um subcomitê no comitê jurídico só para estudar como a LGPD será aplicada para a área da saúde, hospitais, né, planos médicos, tudo esse cenário. Sim. Professor, acho que nós vamos terminar por aqui. Eu sei que a gente vai ficar devendo algumas respostas ali. Agradeço a contribuição por ter preparado essa aula com tanto carinho. Eu sei que você ficou quase de madrugada, né, preparando esses slides de ontem para hoje. E aí acordou mais cedo, mais um pouquinho para terminar. Então, há um empenho em produzir esse conteúdo. Eu agradeço imensamente esse trabalho. Agradeço, obviamente, né, o trabalho ele só existe porque temos uma audiência, temos um público, né? Então, agradeço cada um de vocês por estarem aqui presentes, nos prestigiando, contribuindo com essa comunidade. Tem gente com filho, estou vendo aí a Valéria com essa filhota. É muito bacana a gente poder ver esse feedback, essa presença contínua de vocês. Pessoal, vamos ficar por aqui. Agradeço, então, a todos. Até se vocês quiserem... Palma, né? Obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Podemos fazer uma foto com quem está presente. Eu vou tentar colocar o máximo possível aqui. Não sei se o professor... Duas, né? Duas? Aqui no meu link... Agora. Vai aparecer pouca gente aqui, porque o meu aqui não pega muito. Se você puder, professor Adriane, um print screen que depois a gente coloca no YouTube. Muito obrigado, pessoal, a todos. Obrigado pela presença de todos. Um bom final de semana. E fique de olho no nosso LinkedIn, que a gente vai ter outras aulas, tá? Devemos ter várias outras aulas nas próximas semanas. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Tchau. Um abração, pessoal. Tchau.